Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos, TJS. Aquele abraço a você que nos acompanha pela Sistec. É hora de informação com credibilidade. É hora do TJS. Eu sou Kleber Duval e apresento agora as manchetes de hoje. Tragédia no trânsito. Morador do bairro das Graças morre após violenta colisão contra carro na BR-116. Funcionários de fábrica são assaltados após colega de trabalho deles avisar sobre o dia do pagamento a bandidos. Assassinato em praça do bairro Anápolis, em Caratinga. Autor cravou faca no peito da vítima por trás. Brasileira morta nos Estados Unidos pode ter sido vítima de ataque sexual. Torcedores do Corinthians morrem em acidente no retorno para São Paulo, após jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Morre em hospital criança que havia sido atropelada há cerca de uma semana em Ipatinga. E veja também 8 de julho, dia do padeiro. Com 51 anos de atuação, funcionário de padaria em Caratinga se diz realizado na profissão. Estes e outros assuntos você acompanha comigo daqui a pouquinho no TJS, que está começando. Olá, já estamos de volta com o TJS. Morreu em Recife, Pernambuco, de causas não informadas, aos 86 anos, o ex-professor do Centro Universitário de Caratinga, José Lacerda da Cunha. Nascido em Lima Duarte, Minas Gerais, o professor Lacerda, como era conhecido, detinha um conhecimento ímpar das literaturas brasileira e portuguesa, além de dominar o latim e o francês. Era membro da Assembleia da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, a qual prestou serviços durante mais de 50 anos e um dos fundadores da Academia Caratinguense de Letras. A FUNEC emitiu nota de pesar pelo falecimento deste que foi um de seus mais admirados e respeitados integrantes. Quem é que não gosta de saborear aquele pão fresquinho que acabou de sair do forno? O que muitos não se lembram é de que alguém trabalha muito nos bastidores para nos proporcionar esse prazer tão bom. Estamos falando do padeiro, que neste 8 de julho comemora o seu dia. Todos os dias ele desempenha um papel importante na vida de cada um. Ai de nós, se não fosse o padeiro, aquele que muitas vezes acorda de madrugada, para que tenhamos logo cedo em nossas mesas todas essas gostosuras, pães do tipo que escolhermos. Em Caratinga, há 51 anos, Ivanor Antônio vive a rotina de fazer pães, como funcionário da padaria Líder. Eu entrei aqui como um ajudante, ajudando o padeiro, depois fui aperfeiçoando, hoje eu sou um padeiro formado. Sei lá, a gente não escolhe uma profissão, igual eu cheguei a estudar, quase formar, mas eu não podia pagar na época, então eu tive que parar de estudar. Eu já estava em padaria, estava ganhando bem, então eu continuei. E perguntem ao seu Ivanor se ele pensa em parar. Eu aposentei e estou aqui até hoje ainda, porque eu gosto de trabalhar. Você pode pensar que ser padeiro é ruim. Às vezes tem que acordar cedo, ficar diante de um forno quente, em dias de muito calor. Mas Ivanor não acha não. É uma profissão boa, né? Que, como a outra qualquer, né? É uma profissão boa. Não existe profissão ruim, nem difícil, nem nada. Isso é a partir da hora que a gente pega uma responsabilidade, a gente tem que ser dedicado a ela. Então esse é meu caso, esses anos todos, sou uma pessoa dedicada e amo minha profissão como amo a minha nega lá em casa. Ser padeiro, afinal, pode ser libertador. Eu sinto sim, porque eu criei todos os meus filhos, são 6, e estão todos, os outros estão formados, outro já é doutor, e tem minha filha que está bem demais, então, graças a Deus, para mim foi ótimo. Isso é uma realização, né? E se porventura alguém aí que estiver assistindo
decidir ser também um padeiro, mas dos bons. Atenção para as dicas de quem conhece bem o caminho. Em primeiro lugar, eles não tenham preguiça, né? E seja dedicado, seja um trabalhador, e todo trabalho é digno. Então não existe profissão nenhuma ruim. A partir da hora que você é dedicado a ela, você é pago, você tem que exercer com dedicação. A todos os padeiros de Caratinga, na pessoa de seu Ivanor, esse verdadeiro símbolo da profissão na cidade, os parabéns do Sistema Caratinga de Comunicação pelo Dia do Padeiro. Uma batida violenta de frente em um carro tirou a vida de um morador do bairro das Graças, em Caratinga. A vítima, João Paulo de Assis, estava em uma motocicleta quando se chocou contra um automóvel Onix, em trecho da BR-116, que passa por Santa Bárbara do Leste. A moto e a frente do carro ficaram inteiramente destruídas. No Onix, o motorista, de 70 anos, ficou ferido e foi conduzido para o hospital em Caratinga. João Paulo morreu no local. As circunstâncias da batida estão sendo investigadas, mas testemunhas afirmaram que o condutor do Onix foi atingido pela motocicleta quando fazia uma conversão na pista para acessar uma estrada de terra. João Paulo foi velado em sua casa, na rua Niterói, bairro das Graças, no sábado, e sepultado neste domingo, no cemitério de Caratinga. Uma briga entre familiares mobilizou a Polícia Militar de Caratinga na noite do último sábado. Segundo informado, 2 parentes que já vinham se estranhando há algum tempo chegaram às vias de fato no bairro Dário Grossi. Uma arma de fogo, uma espingarda polveira, pertencente a um dos envolvidos, foi apreendida. O desentendimento entre as partes estaria acontecendo há mais de 1 ano, não sendo informado por qual motivo. A briga mais recente no sábado, em que houve luta corporal, seria porque, na sexta-feira, um dos envolvidos ateou fogo em frente à casa do outro, colocando em risco as instalações elétricas do imóvel. Um dos envolvidos foi conduzido à delegacia para esclarecimentos, enquanto o outro não foi mais encontrado. Uma mulher de 41 anos foi presa na Zona da Mata após envolver-se em um assalto aos próprios colegas de trabalho dela, de uma fábrica de doces de goiaba. O assalto aconteceu em uma rodovia estadual entre Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. Os funcionários voltavam para casa em uma van fretada após receberem o pagamento, quando o veículo foi cercado por 2 homens em uma motocicleta, sendo que um deles empunhava uma espingarda. Os ocupantes da van tiveram todo o seu pagamento levado, menos a mulher, que foi poupada pelos bandidos, não sendo sequer abordada. O fato chamou a atenção dos colegas que o contaram à polícia. Nas investigações policiais que se seguiram, descobriu-se que a mulher havia planejado tudo, junto com o namorado dela, um dos autores do roubo, a quem havia contado sobre o dia do pagamento. Os 2 suspeitos de executarem o crime, de 27 e 36 anos, foram presos junto com a mulher. Com o trio, foram recuperados R$ 650 do dinheiro que havia sido levado dos funcionários da fábrica. A PM ainda apreendeu a espingarda e a moto usadas no assalto, 12 munições e 3 celulares. Veja a seguir: assassinato em praça do bairro Anápolis, em Caratinga. Autor cravou faca no peito da vítima por trás. Olá, voltando com o TJS, seja bem-vindo também você de volta. A polícia norte-americana investiga a morte de uma brasileira de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, cujo corpo foi encontrado às margens de uma rodovia na zona rural de Detroit, nos Estados Unidos. A mulher ficou desaparecida por 1 semana, até ter o corpo localizado no último dia 30. A vítima, Susan Christian Barbosa Ferreira, de 42 anos, estava sem roupas quando foi encontrada. A polícia suspeita de crime sexual. Segundo familiares, ela trabalhava com importação e viajou sozinha para os Estados Unidos há 1 mês a negócios. De acordo ainda com informações da família, Susan não tinha inimigos e não usava drogas. Em seu último contato com o Brasil,
disse apenas que estava em um hotel e que iria tomar banho e descansar, não mencionando nenhum encontro ou algo do tipo. A família da mulher faz campanha para arrecadar dinheiro, visando o traslado do corpo para o Brasil, para o sepultamento. O custo do procedimento seria de R$100 mil. E o motorista teve que ser atendido em um hospital neste domingo, após ser atacado por abelhas em trecho da BR-259, que passa por Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Segundo relatado, o homem trafegava com os vidros do carro abertos quando abelhas furiosas entraram no veículo e passaram a picá-lo. A vítima parou o carro e saiu dele se debatendo e buscando espantar as abelhas, sendo socorrida por outro motorista que passava na hora pelo local. A vítima foi conduzida com muitas dores até um posto da Polícia Militar, onde os agentes providenciaram o seu transporte para um hospital. O homem atacado, felizmente, não corre risco de morrer. Golpeado por trás no coração. Assim foi assassinado um homem de 26 anos, atingido por uma facada, quando se encontrava sentado em um banco da Praça Santa Luzia, no bairro Anápolis, em Caratinga, na noite de sábado. Um homicídio praticado de forma traiçoeira. O autor aproximou-se da vítima e, por trás, desferiu o golpe certeiro no coração. O rapaz esfaqueado ainda conseguiu correr até o portão da casa da mãe dele, onde caiu morto. Após intensa perseguição a pé, a Polícia Militar conseguiu prender o assassino. Tanto ele quanto a vítima já registravam passagens pela polícia. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime para os trabalhos de praxe. E aí, dentre os trabalhos periciais, constatou que havia apenas um ferimento, a princípio, ali, pelo que foi verificado, lateralizado, né, como se fosse um pouco abaixo do mamilo, mais ou menos na altura do coração. A faca que foi utilizada pelo autor também foi recolhida, ela foi apresentada por populares que estiveram nas proximidades do local onde ele passou fugindo dos militares. E aí, durante esse trabalho de perseguição, a equipe do Tático Móvel mais a equipe do Setor 3 conseguiram cercar o autor e efetuar a prisão dele na Rua Doutor Maninho, próximo ali àquela descida do hospital. Na verdade, mais em direção ao América. Os dois têm envolvimentos, têm passagens policiais, envolvimentos com tráfico de drogas. O autor, que atualmente consta com 31 anos, ele já tem um desentendimento com a mãe dessa vítima de hoje. Inclusive, em outras duas oportunidades, tentou contra a vida dela. Tinha mandado de prisão em seu desfavor. O desligamento dele do presídio ocorreu no ano de 2022, salvo engano, dia 22/9 de 2022. E desde pouco tempo depois ele já tinha esse mandado de prisão em desfavor por descumprimento de medidas, entre outras situações. Além do autor, policiais que o perseguiram também tiveram que receber atendimento médico, devido a lesões sofridas durante o trabalho. Devido ao processo aí de perseguição do autor, ele apresentou algumas lesões, então, como de praxe, né, ele foi levado até o Serviço de Atendimento Médico, a UPA, e posteriormente será apresentado à autoridade policial. E um evento no final de semana na capital discutiu temas do cotidiano voltados para casais e família. O Congresso de Homens reuniu cerca de 5 mil pessoas. Sua 15ª edição, 7 palestrantes convidados para falar sobre temas voltados para a família e os desafios da relação conjugal. Essa realidade de juntar tanta gente é porque existe uma coisa linda de Deus para o homem e existe uma restauração de Deus preparada para a figura paterna, de esposo, de líder, de sacerdote. Entre os convidados, o também conferencista e palestrante Cláudio Duarte, que ficou conhecido em todo o país pela maneira de falar do Evangelho com uma boa dose de humor. Uma das que elas mais gostam é quando eu falei sobre a caixa do nada, do homem. Aquele ambiente onde o homem ele está olhando para a televisão e ele não está pensando em nada, ele não está fazendo nada. Uma mulher jamais entende como é que alguém pode ter uma caixa do nada. Temas também relacionados à educação financeira, à educação de filhos e assuntos do cotidiano à luz do Evangelho. Procuramos mostrar para os homens como que ele é a primeira imagem que irá passar como referencial para a sua família. Se o jovem, a criança tem um referencial dentro de casa, ele não vai procurar do lado de fora. Cláudio Duarte, mais uma vez, divertiu bastante o público. Tem homem aí? Todo mundo ficou quieto, Davi falou, qual é a parada aí desse grandão aí?
Risos que, segundo os participantes, trazem consigo uma boa dose de aprendizado e reflexão para a vida. A gente se alegra, mas toca no coração da gente. É um motivo a mais para poder a gente levar a vida, né, tão difícil como é, com alegria. E às vezes pessoas que têm dificuldade de entender a palavra, através do pastor Cláudio Duarte, começam a ver a Bíblia de uma forma leve. Nuances que envolvem fé cristã e muito bom humor. E siga o propósito do Pai Nosso, que é enquanto não vai para o céu, traga o céu para a terra, né? Que venha o teu reino. Então está na hora de nós trazermos o reino de Deus para a terra. Se não der para todo mundo, pelo menos para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso ambiente. Evento clandestino que vendia bebida alcoólica a menores interrompido pela Polícia Militar. Incêndio em casa de acumuladores. Chegou a hora do nosso giro de notícias com os últimos acontecimentos no estado. Um evento clandestino foi alvo de operação policial em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O local não tinha alvará de funcionamento e estava vendendo bebida alcoólica a menores de idade. 4 pessoas foram detidas e 3 adolescentes apreendidos. Com eles, a PMI também encontrou maconha e loló. Após 6 horas de combate, os bombeiros conseguiram apagar um incêndio em uma casa de Lagoa Santa, na Grande BH. O fogo teria começado no lixo amontoado no quintal e se espalhado para a cozinha. Uma retroescavadeira foi usada para revirar o entulho e ajudar no rescaldo. No local, vivia um casal de idosos acumuladores. Na noite de domingo, o fogo atingiu uma área de vegetação perto da Arena MRV, na Via Expressa sentido Contagem. O total de área queimada ainda está sendo contabilizado. Mais cedo, outro incêndio queimou uma área de mata próxima ao FMG e ao Mineirão. Ninguém se feriu, mas testemunhas afirmam que as chamas podem ter sido causadas por fogos de artifício jogados no local. Veja a seguir: violência em Ipatinga. Homem esfaqueia mulher e filho de 2 meses e depois tira a própria vida. Violência em Ipatinga, na manhã desta segunda-feira. O homem esfaqueou a companheira, de 23 anos, e o filho do casal, de 2 meses, em um imóvel do bairro Betânia. Segundo o relatado, o indivíduo começou esfaqueando a criança e depois a mulher, que saiu ensanguentada pela rua, pedindo ajuda. A mulher foi socorrida em estado de saúde estável e conduzida para o Hospital Márcio Cunha. Já a criança, levada para o mesmo hospital, apresentava cortes no pescoço e seu estado era considerado grave. Após o atentado, o agressor ingeriu veneno para matar ratos. Foi socorrido com vida, mas não resistiu, vindo a óbito em uma unidade de saúde. Ele já havia anteriormente tentado matar as vítimas. O homem havia saído da cadeia para trabalhar, mas não voltou, sendo considerado um foragido da justiça. Em 2022, ele foi preso por estupro. E ainda no Vale do Aço, mais violência. Neste domingo, em Coronel Fabriciano, um homem foi morto com golpes na cabeça. O corpo dele foi encontrado sem vida, caído na rua de um bairro da periferia da cidade, por populares, que chamaram a Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil identificou manchas de sangue na casa do homem, de 60 anos. A vítima, segundo os vizinhos, era uma pessoa tranquila, mas tinha envolvimento com usuárias de drogas, para quem ele comprava entorpecentes. 2 menores, de 16 e 14 anos, foram apreendidos como suspeitos de envolvimento no assassinato. Eles admitiram participação, dizendo que teriam ido à casa da vítima para cobrar-lhe uma dívida de drogas de R$600 e que esta os teria ameaçado com uma foice e por isso foi morta com uma pedrada na cabeça. A polícia trabalha para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no crime, assim como o mandante. Morreu no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, um menino de 12 anos atropelado por um carro, quando tentava atravessar de bicicleta uma avenida daquela cidade.
A morte do menino se deu por volta das 11h30 da noite deste domingo. Ele foi atropelado quando andava de bicicleta. O condutor do Citroën C3 que atingiu o garoto disse que ele entrou inesperadamente em sua frente, não havendo tempo de evitar o acidente. A vítima era filha do dono de uma casa de carnes do bairro Caravelas, em Ipatinga. 2 homens em uma motocicleta foram alvejados por disparos de arma de fogo no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, na tarde deste domingo. Os tiros teriam sido efetuados por indivíduos que se deslocavam em um automóvel. A informação foi transmitida à Polícia Militar pelas próprias vítimas, atendidas no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O homem de 27 anos foi atingido no abdômen e de raspão no rosto. Já o de 22 anos, em uma das pernas e em uma das mãos. Eles não correm risco de morte. A possível motivação da dupla tentativa de homicídio não foi informada. Até o encerramento desta edição do TJS, a polícia continuava à procura dos autores. 3 torcedores do Corinthians morreram na madrugada desta segunda-feira, em trecho da BR-262, que passa por Iúna, no Espírito Santo, após a van em que estavam se chocar de frente contra um ônibus. A van, que seguia para a Serra, também do Espírito Santo, transportava 12 pessoas, todas torcedoras do Corinthians, que voltavam do Mineirão após a derrota da equipe contra o Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. 8 ocupantes ficaram feridos, sendo conduzidos para hospitais da região. No ônibus, apenas uma pessoa se feriu, sendo também encaminhada para atendimento médico. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha. O reajuste vale a partir desta terça-feira, com a gasolina subindo 20 centavos o litro para as distribuidoras, um total de 7,2% de aumento. Já o gás de cozinha de 13 quilos terá aumento de R$ 3,01, representando 9,81% de aumento. O óleo diesel não terá alteração de preço. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Estaremos juntos de novo no próximo TJS. Grande abraço a todos e até lá!